Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A aranha de olhos azuis vivia na escuridão o ano todo. Por isso, seus olhos, acostumados ao escuro, não conseguiram se adaptar quando a chama deslumbrante iluminou subitamente toda a caverna. A aranha de olhos azuis ficou como um coelhinho assustado. De repente, a aranha de olhos azuis, que antes estava em vantagem, foi colocada em uma situação desfavorável. Por outro lado, Xifeng, que havia invocado a chama demoníaca azul gélida, agora podia causar 20% a mais pontos de dano, e seus ataques de fogo e gelo teriam um adicional de 40% pontos de dano, quebrando instantaneamente sua posição desvantajosa. Enquanto a aranha de olhos azuis ainda estava incapacitada, Xifeng usou passos silenciosos e apareceu a mais de 20 metros atrás do monstro de 8 pernas. Com o poder do trovão e das chamas revestindo sua lâmina, a lâmina abissal atingiu o corpo da aranha de olhos azuis. 1836. Um valor assustador pontos de dano apareceu acima da cabeça carbonizada da aranha de olhos azuis. O ataque também a deixou em estado de desmaio por 4 segundos. Xifeng então seguiu com um relâmpago trovão e um ataque normal. 634, 1751, 1087, 1169. Após sofrer essa série de ataques, a aranha de olhos azuis finalmente saiu de seu estado de estupor. No entanto, agora só tinha 72% de seu HP restantes. A aranha de olhos azuis ficou furiosa. Girando seu corpo, cuspiu um jato de veneno verde escuro em Xifeng. Antevendo o ataque, Xifeng desviou rapidamente para o lado, evitando-o completamente. Em seguida, ativou caminhar com o vento e recuou. Xifeng sabia muito bem o quão assustadora a aranha de olhos azuis podia ser. Seu ataque de veneno era apenas a ponta do iceberg. A característica mais mortal do monstro era o gás venenoso liberado por seu veneno. Se ele ficasse parado lutando contra a aranha de olhos azuis, o resultado seria óbvio, ele inevitavelmente morreria envenenado. Enquanto isso, o propósito de Xifeng ao usar relâmpago trovão na aranha de olhos azuis era simplesmente infligir o efeito de amplificação pontos de dano no monstro. Ele então o atrairia usando o meteoro flamejante. Pouco depois, agulhas flamejantes cortaram o ar e perfuraram o corpo da aranha de olhos azuis. Embora a aranha fosse habilidosa em desviar e bloquear ataques, Xifeng ainda acertava 2 em cada 3 golpes graças a arremesso de precisão, a habilidade especial que ele obteve na Fortaleza de Aço Barrutia. Além disso, seus ataques ocasionalmente ativavam o efeito fantasma quádruplo do meteoro flamejante, causando instantaneamente 4 danos de 600 na aranha de olhos azuis. Quando sua sorte era boa, ele também ativava o efeito chamas ardentes. Quando o efeito acumulava 5 vezes, combinado com os efeitos de amplificação da chama demoníaca azul gélida, o debuff causava 1600 pontos de dano por segundo à aranha de olhos azuis. O dano desse debuff era ainda maior que o dano corpo a corpo de Xifeng. No entanto, isso era natural. Embora as armas mágicas fossem incríveis, antes de serem totalmente liberadas, ainda estavam longe de se comparar a um item pseudo-extraordinário. Enquanto isso, além do ataque venenoso, o único outro ataque à distância que a aranha de olhos azuis possuía era o aprisionamento de seda. No entanto, essas duas habilidades eram supérfluas contra Xifeng. Ele simplesmente desviava com um movimento lateral fácil, com um movimento de pulso, lançava outra agulha na aranha de olhos azuis. Assim, a barra de HP da aranha de olhos azuis diminuía constantemente. 62%, 45%, 33%, 20%. Em poucos instantes, a aranha de olhos azuis também morreu nas mãos de Xifeng. O sistema Soul, aranha de olhos azuis derrotada. Terceiro teste concluído. Recompensa, 1 milhão de experiência e 10 pontos de maestria livres. Proficiência de todas as habilidades aumentada em 100 pontos. Terceiro teste concluído. Deseja iniciar o próximo teste? 1 milhão de experiência apenas por concluir o terceiro teste? O sistema é generoso. A dificuldade dos 3 primeiros testes não é tão alta, porém, parece que a parte realmente difícil começará a partir do 4º teste. Devo descansar e recuperar meu estado mental para o pico agora. Apesar de ter concluído os 3 primeiros testes com facilidade, Xifeng não acreditava, nem por um segundo, que uma missão principal de rank lendário pudesse ser concluída tão facilmente. Embora Xifeng não tivesse um bom entendimento dos 12 testes, ainda era parte de uma missão lendária, sua dificuldade definitivamente seria alta. O requisito para passar era que Xifeng concluísse até o 6º teste. No entanto, a dificuldade dos 3 primeiros testes não era particularmente alta. Em termos de poder de combate, os monstros que Xifeng enfrentou estavam apenas no nível básico de um monstro de nível 1. Portanto, a parte realmente difícil seriam os testes de 4 a 6. Xifeng sempre foi uma pessoa cautelosa. Por isso, ele pretendia se preparar bem.
Dentro do trono eterno, muitos dos poderosos de elite ficaram levemente surpresos com a batalha de Xifeng. Aquela é uma chama misteriosa de nível 2, a chama demoníaca azul gélida. Parece que o garoto ainda está escondendo seu poder. Parece que ele realmente tem chance de concluir o 6º teste. Com sua força atual, a partir do 4º teste, ele enfrentará bestas primordiais de nível 1 e nível intermediário. Em termos de poder de combate, o garoto já está no nível intermediário de nível 1. Como a besta primordial que aparecerá no 6º teste estará no auge do nível 1 intermediário, ele deve ter 30% de chance de derrotá-la com seu poder atual. Os figurões sentados nos tronos de prata unanimemente reconheceram o potencial de Xifeng. Após descansar por mais de 10 minutos, Xifeng descobriu algo interessante. Embora não pudesse usar poções ou pergaminhos mágicos, ele ainda podia comer alimentos feitos com culinária para aumentar seus atributos. Foi uma boa escolha deixar Nuvem Violeta continuar seguindo a subclasse de chefe. Xifeng sorriu. Depois que a oficina da Asa Zero foi estabelecida, Xifeng dera à Nuvem Violeta um salário muito alto, muito maior do que ela ganhava vendendo seus produtos culinários. Não havia necessidade de ela continuar no caminho de chefe. No entanto, Nuvem Violeta escolheu continuar cozinhando, dizendo que já havia se tornado um hábito. Além disso, ela mesma adorava cozinhar, e atualmente já era uma chefe avançada, estando perto de se tornar uma mestre-chefe. Agora, os bifes deliciosos que ela preparava não só aumentavam a regeneração de HP do consumidor fora de combate, mas também concediam um bônus adicional de força aumentado em 10% por 10 minutos. Para outros, um aumento de 10% no atributo de força poderia não significar muito. Mas para Xifeng, que atualmente tinha 180 pontos em força, isso significava mais 18 pontos de força, equivalentes a mais 36 de poder de ataque. No geral, o efeito do bife delicioso proporcionava um aumento significativo no poder de combate de Xifeng. Após descansar, Xifeng clicou em sim para iniciar o 4º teste. Pouco depois, ele foi teleportado para uma planície gramada. Olhando ao redor, Xifeng rapidamente avistou um leão com uma juba dourada deitado preguiçosamente sobre uma grande rocha, sua cauda robusta balançando com indolência. No entanto, sua chegada obviamente o alertou. Quando o leão de juba dourada se levantou, sua altura ultrapassou 5 metros. Um frio brilhou em seus olhos prateados quando ele abriu as pálpebras. No instante seguinte, a grama verde exuberante sob suas patas congelou instantaneamente. A planície gramada transformou-se em um inferno gelado, a paisagem verde tornando-se branca como a neve. Rei Leão de olhos prateados, Elite Especial. Nível 20. HP 100.000 de 100.000. A dificuldade do 4º teste era claramente muito maior que a do 3º. Incrível! Como esperado da besta primordial do 4º teste. Ela é capaz de afetar seu entorno, transformando o ambiente em um território ideal para lutar. Xifeng não pôde deixar de ficar chocado. Mesmo com seus 10 anos de experiência no domínio de Deus, Xifeng raramente encontrara um monstro assim. No entanto, o inferno gelado teve efeito mínimo sobre ele. Ao ativar a chama demoníaca azul gélida, o inferno gelado instantaneamente voltou ao seu estado original. Assim, a vantagem ambiental do Rei Leão de olhos prateados foi facilmente anulada por Xifeng. Embora o Rei Leão tivesse perdido sua vantagem, sua força inata e poder destrutivo ainda eram altos. Com um golpe de suas garras, uma grande cratera se formou na grama, e pedras voaram por todos os lados. Antes que Xifeng pudesse entender a situação, ele foi atingido pela onda de choque do impacto das garras e perdeu instantaneamente 621 HP. Que força assustadora! Apenas a onda de choque de seu ataque já pode causar mais de 600 pontos de dano. Se eu levar um golpe direto das garras, o dano certamente será na casa dos milhares. Embora tivesse sido pego desprevenido, Xifeng não congelou no lugar. Imediatamente, ativou caminhar com o vento e recuou. Se ele lutasse diretamente contra o Rei Leão de olhos prateados, não havia dúvida de que morreria. Embora Xifeng pudesse evitar as garras do Rei Leão em um confronto direto, se suas garras atingissem o chão como antes, a onda de choque se propagaria por um raio de pelo menos 8 metros. Xifeng não teria como desviar completamente. Além disso, ele só tinha pouco mais de 2.400 de HP no total, ele aguentaria apenas alguns golpes, no máximo. O Rei Leão de olhos prateados rugiu furiosamente ao ver Xifeng fugindo. Fixando seus olhos em Xifeng, o Rei Leão de repente impulsionou o chão com suas pernas robustas e poderosas. Como um vendaval violento, seu corpo disparou diretamente em direção a Xifeng. Infelizmente para ele, em termos de velocidade, Xifeng tinha uma clara vantagem sobre o Rei Leão. A distância entre os dois aumentou gradualmente durante a perseguição. No entanto, se Xifeng começasse sua estratégia, o Rei Leão rapidamente fecharia essa distância.
Sem poder usar poções para recuperar seu HP, o único método de recuperação de Xifeng era sua regeneração natural em batalha, apenas 1% de seu HP a cada 5 segundos. Considerando seu HP totais, ele recuperava apenas 24 HP a cada 5 segundos. Para recuperar os 600 mais de HP perdidos, ele precisaria de um tempo relativamente longo. Felizmente, sou um pouco mais rápido que ele. O cenário desta vez também é amplo, então posso correr sem preocupações. Caso contrário, realmente perderia minha vida aqui. Xifeng lançou um olhar casual ao Rei Leão, enquanto a maior parte de sua atenção estava focada no terreno ao redor. Domínio de Deus era diferente de outros jogos de realidade virtual por ser muito mais realista. Podia-se dizer que o poder de combate de um jogador era responsável por apenas 50% do resultado de uma batalha. Enquanto isso, 40% se devia a fatores ambientais, e os 10% restantes dependiam da sorte. A sorte era algo imprevisível, então não valia a pena se preocupar muito com ela. Quanto aos 50% de poder de combate e 40% de fatores ambientais, o quanto um jogador conseguia aproveitá-los era um indicador importante de sua habilidade. Um especialista comum conseguia exibir apenas 50% de seu poder de combate pessoal. No domínio de Deus, o sistema do Deus principal era responsável por avaliar e julgar o poder de combate de um jogador, o método mais confiável para medi-lo. Quanto a como era calculado, apenas o sistema do Deus principal sabia. Atualmente, porém, o sistema não mostrava aos jogadores seu poder de combate real nem quanto dele conseguiam exibir. Assim que a primeira masmorra para 100 jogadores fosse conquistada, a segunda evolução do domínio de Deus seria ativada. Após essa evolução, um portal para o Coliseu Divino apareceria em todas as cidades. Lá, os jogadores poderiam competir e batalhar entre si, obtendo equipamentos e aprimorando suas técnicas de combate. Foi por isso que as batalhas no domínio de Deus se tornaram extremamente populares. Com o tempo, sua fama até superou a dos campeonatos de luta do mundo real. Aqueles que conseguiam exibir mais de 50% de seu poder de combate eram considerados especialistas comuns. Jogadores que exibiam mais de 60% eram especialistas de segunda linha. Ao atingir 70%, tornavam-se especialistas de primeira linha. Se alguém exibisse mais de 85%, seria considerado um especialista de elite. A maioria deles eram lendas do domínio de Deus e frequentemente participavam do torneio internacional anual organizado pelos desenvolvedores. Eles eram, sem dúvida, os jogadores mais famosos do jogo. No passado, quando Xifeng ainda era um espadachim rei de nível 3, embora não se comparasse a esses grandes nomes, ele ainda era considerado um especialista de primeira linha, conseguindo exibir cerca de 80% de seu poder de combate. No entanto, sua verdadeira força estava em observar e utilizar o ambiente a seu favor. Atualmente, em termos de poder de combate, Xifeng estava equiparado ao Rei Leão de olhos prateados. No entanto, os HP do Rei Leão eram muitas vezes maiores que os dele. Sem considerar os fatores ambientais, Xifeng morreria se enfrentasse o Rei Leão diretamente. Se encontrasse o Rei Leão em circunstâncias normais, Xifeng simplesmente aceitaria a morte, no máximo, perderia um nível. Mas esta era uma prova de missão, sem segundas chances. Sua morte significaria o fim da missão, então ele não podia morrer. Após correr por mais de 10 minutos, Xifeng chegou a uma colina. O Rei Leão ainda estava longe de alcançá-lo. Xifeng explorou a área e, finalmente, encontrou um penhasco. Seus olhos brilharam, e um sorriso surgiu em seus lábios. Finalmente, encontrei a chave para a vitória. Ele riu baixinho, ativando caminhar com o vento e correndo em direção à borda do penhasco. Originalmente, Xifeng poderia ter aumentado a distância entre ele e o Rei Leão, mas ele optou por não fazer isso. Ele queria encontrar um terreno favorável para lidar com o monstro. Um minuto depois, Xifeng estava na borda do penhasco. Abaixo dele, um desfiladeiro profundo. Essa altura deve ser suficiente. Ele fez alguns cálculos mentais e concluiu que seu plano era viável. Alguns segundos depois, o Rei Leão finalmente o alcançou. No momento em que o Rei Leão saltou no ar, suas garras afiadas prestes a atingir Xifeng, ele pulou, desviando completamente do ataque. No instante seguinte, as patas do Rei Leão esmagaram a borda do penhasco. O chão sob Xifeng e o Rei Leão desmoronou, e ambos caíram no abismo. No momento em que seu corpo estava prestes a atingir o chão, Xifeng ativou liberação da gravidade, tornando-se leve como uma pena. Sua queda desacelerou drasticamente. O Rei Leão, porém, não teve a mesma sorte. Ao atingir o chão, seu corpo criou uma enorme cratera com o impacto. Ainda não morreu? Você é bem resistente, hein? Xifeng comentou, olhando para o Rei Leão enterrado no chão. Agora, o monstro só tinha um fio de HP. Já que cavou sua própria cova, pode ficar nela. Sem cerimônia, Xifeng lançou um relâmpago trovão contra o monstro. 3 arcos de relâmpago perfuraram o Rei Leão, drenando seus últimos 1000 de HP.
Antes, se Xifeng tivesse pulado primeiro, o Rei Leão não o teria seguido, sua inteligência não era tão baixa. Em vez disso, ele teria contornado o penhasco. Por isso, Xifeng usou a força destrutiva do Rei Leão para destruir a borda do penhasco, pegando o monstro de surpresa. O sistema Soul, Rei Leão de olhos prateados derrotado. Quarto teste concluído. Recompensa, 3 milhões de experiência, 20 pontos de maestria livres e 10 moedas de ouro. Proficiência de todas as habilidades aumentada em 300 pontos. Quarto teste concluído. Deseja iniciar o próximo teste? 3 milhões de experiência? Essa recompensa não é generosa demais. Xifeng ficou chocado. Ele havia acabado de subir para o nível 19 e já estava perto do nível 20. Além disso, após o quarto teste, seus pontos de mérito do Templo do Deus da Guerra já estavam em 700 pontos. Agora, ele podia trocar por um item de ouro fino e um de prata secreta. E se concluísse o quinto teste, ganharia mais 800 pontos de mérito, mais que todos os testes anteriores juntos. Assim, poderia trocar por um item de ouro negro ou 3 de ouro fino. Para aumentar o potencial da lâmina abissal, Xifeng pretendia reunir 10 armas de ouro fino nível 15 como sacrifício. Por isso, ele manteve a lâmina abissal no nível 10 até agora. No entanto, ele não tinha mais essa liberdade. A lâmina abissal começou a exalar um nevoeiro escuro, que imediatamente se lançou sobre as armas de sacrifício preparadas por Xifeng. Em 3 segundos, até a lâmina maldita, uma espada de ouro negro nível 15, foi transformada em névoa e absorvida pela lâmina abissal. Após a devoração, a aparência da lâmina abissal mudou, ela não era mais completamente negra. Runas douradas divinas agora brilhavam fracamente na lâmina, que havia se tornado acinzentada. Quando Xifeng brandiu a espada no ar, a sensação foi como cortar uma folha de papel transparente. Afiada! Seus olhos se encheram de admiração. Com esse fio combinado à habilidade passiva de poder destrutivo básico, mesmo sem a chama demoníaca azul gélida, ele poderia facilmente destruir armas e equipamentos de ferro misterioso. Itens de prata secreta também durariam um pouco mais. Lâmina abissal, espada de uma mão, arma mágica. Ataque mais 211. Todos os atributos mais 25. Velocidade de ataque mais 8. Ignora níveis mais 8. Efeitos de ataque. 35% de chance de causar 200% pontos de dano. 10% de chance de causar 300% pontos de dano. 20% de chance de infligir maldição da ruína, reduzindo todos os atributos em 40% por 30 segundos. Se o usuário for de uma classe relacionada a espadachins, todos os níveis de habilidade mais 3. Aumenta os pontos de habilidade livres recebidos a cada nível em 2 pontos. Nível de equipamento, 15, pode ser aprimorada. Devore 10 armas de ferro misterioso nível 20 e uma arma de prata secreta nível 20 para evoluir para o nível 20. Pode ser evoluída, desconhecido. Habilidades adicionais. Matador fantasma, cria instantaneamente um duplo controlável com 55% dos atributos do corpo original e todas as habilidades. O duplo e o corpo original podem trocar de lugar. Duração, 40 segundos. Recarga, 5 minutos. Ligação abissal, prende os inimigos, impedindo movimento e reduzindo defesa em 100%. Duração, 3 segundos. Recarga, 1 minuto. Golpe dos 9 dragões, cria 9 fantasmas da lâmina abissal, cada um capaz de causar até 30% pontos de dano. Duração, 30 segundos. Recarga, 5 minutos. Dança violenta das sombras, 45% do dano total infligido ao alvo se espalha em um cone de 12 metros. Duração, 30 segundos. Recarga, 1 minuto. A lâmina abissal foi forjada pelo mestre ferreiro Ulisses usando os dentes do Rei Dragão Negro como material. É uma das 36 espadas lendárias, ocupando o 31º lugar. No entanto, esta espada foi amaldiçoada pelo Rei Dragão Negro. Além de conceder grande poder ao portador, ela causa uma reação negativa periódica. Após ser remodelada por Jack usando um cristal estelar, a força da reação negativa foi reduzida drasticamente. Se o portador não conseguir suprimi-la, sofrerá a maldição do Rei Dragão Negro, reduzindo permanentemente todos os atributos em 50%. Não pode ser descartada. Não pode ser negociada. Como esperado de uma arma mágica. Mesmo com apenas 10 armas de ferro misterioso e uma de ouro negro como sacrifício, seu poder de ataque agora supera até uma arma de ouro negro do mesmo nível. Esse poder de ataque já rivaliza com uma espada de 2 mãos de ouro negro. Xifeng sorriu, satisfeito. A lâmina maldita nível 15 tinha apenas 183 de poder de ataque, enquanto a lâmina abissal agora tinha 211. Além disso, seus outros atributos e habilidades também melhoraram significativamente.
Infelizmente, a lâmina abissal ainda estava longe de se igualar à Sombra do Purgatório, uma espada de ouro negro nível 20. Sombra do Purgatório, espada de uma mão, ouro negro. Nível 20, pode ser aprimorada 2 vezes. Ataque mais 273. Força mais 30, agilidade mais 25, vigor mais 22. Velocidade de ataque mais 2. Efeitos de ataque. 20% de chance de causar 300% pontos de dano. 10% de chance de reduzir o dano recebido do alvo em 20%, não acumulativo. Habilidade adicional. Poder do Purgatório, aumenta a velocidade de ataque em 100% e o dano causado em 30% por 15 segundos. Recarga, 2 minutos. No entanto, isso era inevitável. Armas e equipamentos de nível 20 eram intrinsecamente mais poderosos que os de nível 15. No nível 20, os jogadores podiam se promover a classes de nível 1, então os equipamentos desse nível eram significativamente mais fortes. Embora o poder de ataque tenha melhorado muito, ainda não será suficiente para o 6º teste. Shifeng sabia que o poder de combate de um jogador não podia ser medido apenas pelo poder de ataque. Um aumento no poder de ataque apenas significava mais dano, enquanto o poder de combate era uma síntese de força, agilidade, vigor e outros atributos básicos, além do nível das habilidades. Mesmo multiplicando seu poder de ataque atual por 3 ou 4 vezes, seu HP ainda seriam dezenas de vezes menores que os do monstro do 6º teste. Se ele não conseguisse desviar dos ataques, morreria após alguns golpes. Portanto, um aumento no poder de ataque não elevaria muito seu poder de combate geral. Um jogador era como um balde de água, sua força não dependia de seus pontos fortes, mas de seus pontos fracos. Shifeng abriu a interface do sistema. Como Karuz já havia aberto o sistema de troca do tesouro do Templo do Deus da Guerra para ele podia trocar seus pontos de mérito diretamente. Ele usou 1.500 pontos de mérito para trocar por uma arma de ouro negro nível 20 e retirou 10 armas de ferro misterioso nível 20 de seu inventário. O armazém da guilda estava cheio de armas de ferro misterioso. Além disso, durante os últimos dias, enquanto Shifeng, Rosa d'Água e Dança do Fogo estavam presos nas Terras Esquecidas, Black e os outros estavam ocupados invadindo masmorras para 5 jogadores nível 20 para subir de nível e obter equipamentos. Eles estavam se preparando para desafiar a grande masmorra para 10 jogadores nível 20, no processo, obtiveram muitas armas e equipamentos nível 20. Atualmente, Asa Zero possuía o maior número desses itens na cidade do Rio Branco. Com tantos recursos, Shifeng havia separado algumas das armas e equipamentos nível 20 mais fracos para uso futuro. Ele nunca imaginou que os usaria tão cedo. Em seguida, ele escolheu evoluir a lâmina abissal mais uma vez. No domínio de Deus, o nível 20 era um grande marco. Assim como quando a lâmina abissal subiu para o nível 10, ela receberia um grande aprimoramento ao atingir o nível 20. Agora, sua capacidade de passar no próximo teste dependia inteiramente do desempenho da lâmina abissal nível 20. O processo de devoração desta vez foi claramente diferente da evolução para o nível 15. Após devorar as oferendas, a lâmina abissal entrou em erupção e soltou um rugido de dragão, fazendo o céu e a terra tremerem. Em seguida, a espada libertou-se da mão de Shifeng e flutuou no ar. A lâmina abissal explodiu, transformando-se em um tornado negro. O ambiente ficou silencioso como a morte, como se estivesse segurando a respiração. Quando o tornado negro se dissipou, uma figura gigantesca emergiu em seu lugar, o fantasma do Rei Dragão Negro que Shifeng já havia visto antes. No entanto, desta vez, o fantasma era muito mais vívido, e sua aura destrutiva era muito mais forte do que antes. Até mesmo os poderosos do Trono Eterno não haviam causado tanto medo em Shifeng. Claro, essa diferença também se devia ao fato de que aquelas figuras supremas estavam suprimindo suas auras intencionalmente. Neste momento, o fantasma do Rei Dragão Negro, com centenas de metros de altura, olhou para Shifeng e revelou um sorriso humanoide. Logo depois, o fantasma se dissipou e se transformou de volta na lâmina abissal, que caiu e enterrou-se no chão, deixando apenas o cabo exposto. Após um tempo, Shifeng recuperou-se do choque, lentamente, puxou a espada. A aparência da lâmina abissal havia mudado drasticamente. Agora, ela era totalmente acinzentada, exalando uma aura negra de morte. A imagem de um dragão negro aparecia e desaparecia na lâmina, e o cabo agora tinha a forma de um dragão esculpido, envolto por correntes negras que pareciam selá-lo. Eu fiz algo que não deveria. Shifeng riu amargamente, olhando para a escultura realista do dragão. Tudo estava acontecendo exatamente como Faust, a figura lendária que ele conhecera no Vale da Estrela Fluente, havia dito. Uma arma mágica era uma espada de 2 gumes. Quanto mais ela crescia em poder, mais forte se tornava a maldição dentro dela. Eventualmente, o portador seria devorado por essa força. Fim dos capítulos do 289 ao 291. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe.
Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!